E o primeiro é internacional, o primeiro é da França, se não estou enganado. Vamos à primeira pergunta que vem das ruas. Eu sou João Batista, eu sou francês. Eu queria saber o que fazer para romper com uma maldição hereditária. Obrigado, João Batista. Jean-Baptiste. Ah, chique francês ali. Sobre maldição hereditária, ele falou que o que é preciso para romper. Vocês podem conceituar primeiro maldição hereditária? Aí fica à vontade, vamos bater papo, eu não vou ficar direcionando não. Pastor Eduardo, pastor Fernando Herculano, fica à vontade. Ok. Primeiro a gente precisa pensar naquilo que a gente recebe. Obviamente que tudo que nós somos, de físico, de emocional, de espiritual, obviamente nós recebemos dos nossos pais e das pessoas com as quais nós convivemos. Fisicamente nós temos todas as informações dos pais. O que somos é o que recebemos deles, a genética, né? E é bem normal que emocionalmente, talvez espiritualmente, religiosamente, os nossos comportamentos, o nosso estilo de vida seja, na sua maior parte, uma influência dos nossos pais, porque a parte da vida em que nós mais assimilamos é aquela ainda até a idade infantil, onde nós mais assimilamos tudo, e é o momento que nós ficamos mais com os vulneráveis, pais. Né? Mais tarde que nós saímos, e aí assimilamos também outras coisas de outras pessoas, né? Então, não há dúvida de que o que somos, há uma forte influência dos pais, da família. Não há dúvida, em todas as áreas de nossas vidas. Agora, no que diz respeito à maldição hereditária ou familiar, aí já é uma outra questão, que isso não é apenas, ou pode ser uma questão de comportamento. Eu, inclusive, coloco esse tema de maldição familiar ou hereditária muito mais no campo da influência, da educação, da influência, do que da maldição espiritual. Sim. Não negando que haja algum nível de maldição, mas para mim, na maior parte dos casos, por exemplo, para iniciar já um exemplo aqui, uma das maldições hereditárias familiares que as pessoas sempre apontam é a questão, por exemplo, de vícios, como, por exemplo, o alcoolismo. Acontece com o pai, acontece com o filho, acontece com o neto e por aí afora. Isso pode ser muito bem apenas uma exposição a essa situação. Prematura. Exatamente, ela assimila esse estilo de vida e na verdade, ela leva esse estilo de vida aprendido, assimilado, né? Ela foi tão exposta a essa coisa que isso passa a ser parte da sua vida. É claro que é uma maldição, porque é um mal, é ruim, sim. Mas aí a gente não precisa necessariamente de haver uma maldição impetrada, uma maldição ministrada, uma coisa irrevogável. Agora, a gente sabe que inclusive, quando o João Batista coloca lá a pergunta, né, eu não sei qual foi o termo que ele usou, como romper com a maldição familiar. Eu não posso entrar na cabeça do João Batista e dizer se ele está pensando num comportamento aprendido com os avós e os pais, ou ele está falando da perspectiva puramente espiritual. A gente até conversou, pastor Eduardo, sobre essa questão de coisas que parece que acompanham a família, desde tetravô, que a pessoa foi lá, consagrou num terreiro, sabe? Aquelas coisas assim que são não necessariamente, não comportamentais, mas são, se eu posso dizer, puramente espirituais. Sim, nós já abordamos esse tema aqui em outras vezes, né? Eu estou mais ou menos entendendo o que o João Batista está querendo dizer, como é que ele faz para interromper essa ação. Na realidade, é uma renúncia que ele tem que fazer. Renunciar, não aceitar aquilo para ele. Porque nós estamos tratando de uma maldição hereditária, a gente está tratando aqui de uma carga hereditária que veio por herança. E nós sabemos que a herança, para você não aceitá-la, você tem que renunciá-la. Então, nós vamos partir do princípio, né, concordando com o que o pastor Fernando falou, e vamos partir do princípio que existe uma maldição hereditária. Existe uma carga hereditária de algo que ele herdou. Tá, ele herdou contra a sua vontade. Como é que ele faz para ficar livre disso? Foi o que ele perguntou, né? Primeira coisa, ele tem que lançar aos pés da cruz. Jesus é que levou sobre si todas as nossas maldições. Se fez maldição por nós. Então, ele tem que lançar aos pés da cruz e renunciar. No caso do alcoolismo, por exemplo, como é que é feito isso? Foi um dos exemplos que eu falei que são mais comuns nessas abordagens, né?
É a questão do alcoolismo, é a questão dos divórcios. Sexualidade também. Sexualidade, Sim. Mas isso tudo, veja que isso é questões aprendidas desde a infância, são expostas pelos pais, não negando totalmente uma influência espiritual, obviamente, em muitos casos. Mesmo porque, pastor, a gente tem visto isso, né? A gente tem trabalhado com isso e a gente tem observado que, eu concordo com o senhor, que a convivência, ela faz repetir comportamentos. É muito mais normal a repetição de comportamentos na convivência, porque eu vejo ou eu aprendo. Sim. Eu vejo ou repito, né? A criança aprende a falar logo cedo porque ela ouve falar e ela repete, né? Agora, a gente tem casos onde existem gerações, né, que não existiram contatos de convivência. Por exemplo, eu tenho um bisavô e eu tenho um bisneto, né, eles estão distantes 4 gerações, e o comportamento que o bisavô tinha não repetiu no avô, não repetiu no pai, nem no filho, mas no bisneto. Quer dizer, estão 4 gerações distantes, eles têm um comportamento igual. Então aí merece uma atenção. Sim. Merece uma Pastor, atenção. É importante a gente salientar que tudo isso acontece, sendo comportamental ou espiritual, tudo isso é fruto de erro ou pecado. Não há dúvida. Sem dúvida. Isso então, é sem dúvida. A única maneira de romper com isso, como ele diz, então se o meu pai pecava ou errava em determinada prática, e eu acho que eu estou submisso a isso, ou inevitavelmente preso a isso, é só eu romper com o mesmo erro. Obviamente, é claro, ele falou tudo certo, é com Jesus, Jesus é que muda a nossa vida espiritual, não há dúvida quanto a isso. Isso é um ponto certo. Mas é um rompimento, tanto é que o profeta Ezequiel, ele diz sobre isso. Ele fala assim, olha, aqui em Israel vocês têm um ditado, há muito tempo, há várias gerações. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que embotaram. E Ezequiel falou assim, vocês nunca mais vão falar esse provérbios aqui em Israel. E Ezequiel, ele mostra 3 gerações. Ele fala de um pai que é reto, ou seja, então ele não é iníquo, ele é justo, então a bênção está sobre ele. Mas ele tem um filho que é iníquo, que não é justo, o mal vem sobre ele. Mas esse pai, esse agora que é o filho, que gerou outro filho, ele também é justo. Ele mostrando que essa cadeia não tem que ser necessariamente igual. Olha bem, o pai justo, o filho injusto e o neto justo. Então, isso não é uma coisa decidida. Por isso que aí Ezequiel ele traz um resumo de toda essa mensagem. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará o pecado do filho. Então, quer dizer, pelo menos há um alívio, porque eu já li livros sobre esse tema que fala que essa maldição é uma coisa inevitável, é uma coisa que vai estar presente na família. Não. Se o nosso comportamento, principalmente baseado na fé em Jesus Cristo Salvador, a morte é rompida e todas as outras coisas que vêm atrás são rompidas. A gente separa muito bem, inclusive a gente tem como base esse texto de Ezequiel 18, que ele fala, né? A alma que pecar morrerá, o pecado, o pai não levará o filho não levará o pecado do pai e o pai não levará o pecado do filho. O justo viverá pela sua justiça e o ímpio pela sua iniquidade. Sim. Veja bem, a gente separa isso aí como a lei da responsabilidade. Na libertação a gente considera a lei da herança e a lei da responsabilidade. Herança é a visitação. Sim. Eu posso ser visitado por uma maldição e essa maldição ela não provocar efeito na minha vida. Por quê? Porque ela vai criar circunstâncias onde a minha responsabilidade vai ser chamada à baila. E aí eu faço ou não. Essa visitação seria o quê? Um demônio? Uma influência. É a carga de herança. Mas aí eu vou espírito. Até a polemizar. Carga de herança. Vou até polemizar mais, o tema já é polêmico. Mas, por exemplo, eu já ouvi falar assim, que tem um demônio que acompanha a família, tem um capeta lá. Aí não é herança, aí é espírito familiar. É diferente. O espírito familiar é uma coisa, o espírito familiar ele te acompanha. Geralmente o espírito familiar ele só age na ausência do outro. A maldição ele estava agindo na minha vida, ok? Aí para ele agir na vida do meu neto ou do meu filho, ele tem que deixar de agir na minha.
Ok? Espírito familiar. Por exemplo, fulano de tal tinha um comportamento enquanto vivo, e aí o seu filho não tinha nenhum tipo de comportamento semelhante a ele. O pai morre. Logo depois o filho passa a imitar o pai naquele comportamento negativo. É como um demônio que tivesse migrado. Sim. Agora, a maldição, ela já está na carga genética. É o que o pastor Fernando falou, já está na carga genética. E ela vem sobre mim como uma influência. E aí, eu faço ou não? Aí é que o texto de Ezequiel. Responsabilidade pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. O pecado do filho não será cobrado do pai, o pecado do pai não será cobrado do filho. Aí eu recebo uma influência negativa que veio do meu pai e eu faço ou não. Aí é responsabilidade. Mas como é que eu vou ter consciência disso? Porque, por exemplo, se foi meu bisavô, meu tetravô que fez uma coisa errada. A consciência de erro. Consciência de erro. Por exemplo, eu dou um exemplo clássico. O meu avô era pistoleiro, aposentou, passou a arma e o legado para o meu pai, que era pistoleiro, que trabalhou. E aí, quando meu pai aposentou, chegou para mim, entregou a arma e o legado falou: toma, segue a tradição da família e vai ser matador de aluguel. Eu recebo a arma dele, vou lá, destruo, renuncio todo esse legado negativo para a minha vida e as suas consequências e falo: não, a minha vida é reta, eu vou seguir aqui, ok? Então eu recebi uma influência e renunciei a ela e usei da minha responsabilidade. Por isso que Ezequiel fala: a alma que pecar morrerá. Certo? A alma que pecar morrerá. Então, aquele que errar responderá pelos seus erros. Então eu decido, eu vejo que a herança que me veio, eu estou materializando algo que é espiritual. A herança que me veio é negativa e eu decido não fazer, porque eu tenho noção de responsabilidade, do certo e do errado. A força espiritual, ela não tem eu capacidade. acredito que isso a gente está mais no campo não da responsabilidade pessoal do que de uma questão de influência espiritual. Porque a Bíblia, Paulo fala aos Efésios de uma influência espiritual que está sobre os filhos da desobediência. Uma opressão, capítulo 2, os mortos, nossos pecados e delitos. Aí ele começa a falar da influência deste mundo e a influência do príncipe desse século sobre a vida das pessoas. Agora, isso aí que a gente está falando está mais no campo da responsabilidade pessoal do que espiritual. Por quê? Agora a gente tem que trazer o assunto para a Bíblia. A Bíblia, ela nos oferece muito pouco material nesse sentido, para a gente fazer essas alegações, como, por exemplo, eu sei, eu entendo, compreendo isso bem que o pastor acabou de dizer, mas, por exemplo, a questão dos espíritos familiares. A Bíblia, ela não nos fornece um terreno sólido para a gente caminhar nesse terreno acerca desse assunto. Não existe a expressão espírito familiar. Até que a expressão, de certa forma, ela até aparece no Antigo Testamento. Ela, de uma outra forma, ela aparece. Mas não é uma doutrina, não é um ensinamento. Tanto é que, nesse texto, Ezequiel ele quebra justamente esse pensamento. Meu pai então eu também serei. Então não há esse determinismo de modo algum. E Provérbios 26:2 diz o seguinte: uma maldição sem causa, ela não se cumpre, ela não existe. Então, ela precisa de achar uma causa na vida da pessoa. Como é que sem causa não pode acontecer. A versão que o pastor Eduardo da árvore? Assim como o pardal voa e a andorinha esvoaça, a maldição sem causa não encontra pouso, não se justifica. É isso que o pastor Fernando falou, sem causa. Não tendo causa, ela não pega. Deixa eu pegar aqui e envolver nossos telespectadores também na conversa, que está chegando muitas mensagens aqui. Né? Não quero cortar não, tá, gente? Só para colocar o pessoal na conversa. Só para dizer que, por exemplo, que o Lucas, que é de São João Nepomuceno, aqui em Minas Gerais, está dizendo que o programa está uma bênção. Pediu para mandar um abraço. Então, um grande abraço aí a você, Lucas, Rodrigues, a toda a sua família que está assistindo a gente aí, de São João Nepomuceno, aqui em Minas. Outra pessoa que está mandando mensagem é do Rio de Janeiro, a Leneide Martins. A Leneide é uma pessoa de muito bom gosto, porque ela diz o seguinte: pastor Cássio, o senhor está muito elegante. É uma pessoa de bom gosto. Né? Ela reconheceu que hoje eu estou de terno chique aqui. Oh, maravilha. Fiquei feliz que o terno entrou, minha filha, graças a Deus. Ela fala assim, ela fala sobre o programa que está sendo muito bom, e diz que acompanha toda a programação da Rede Super. Obrigado, viu, Leneide? E a Sabrina
que ela é de onde, deixa eu ver, ela não fala o lugar de onde é, mas diz que o programa tá gostando muito, né? O programa traz muitas emoções, olha que legal, né? Agora, eu queria deixar uma pergunta para vocês responderem depois do intervalo. Quem manda a pergunta é a Amanda. Olha que pergunta polêmica. Ai. Pastores, hoje eu conversei com meu esposo sobre esse assunto, olha que interessante. Minha mãe, a mãe da Amanda, tem uma infecção urinária há muito tempo, a vida toda ela tem essa infecção urinária. E eu, que é a Amanda, que é filha, né, também tem infecção já fazem 15 anos. Eu já passei por processo de libertação, já fui a médico e eles não acham cura. O caso da Amanda, queridos, é um caso de maldição hereditária, então? Vocês vão responder depois do intervalo, tá joia? Amanda, aguenta aí que nós já vamos responder. Vamos depois do intervalo. Vamos e voltamos já já. Estamos de volta com o nosso bate-papo. Hoje recebendo aqui no estúdio da Rede Super o pastor Fernando Herculano, o pastor Eduardo Coimbra, pastores aqui de Belo Horizonte, pastores da Igreja Batista, conversando sobre bênção, sobre maldição, sobre herança espiritual. E a Amanda, né, ela mandou a mensagem, a Amanda não disse a cidade de onde é, mas ela contou um pouco da sua história, dizendo que a mãe dela, a mãe da Amanda, sempre sofreu com infecções urinárias, e a Amanda já luta há 15 anos com infecções urinárias e disse que já passou por processos de libertação, já procurou médicos e a coisa a acompanha. O senhor que é especialista em libertação aí, essa libertação então não funcionou, porque o negócio agarrou nela lá, ué? Não necessariamente também vai funcionar. Você pode estar dando um remédio errado, o problema não tem nada a ver. Eu acho que é o seguinte, já se verificou que o problema aí é hereditário do ponto de vista de genética? Ok? Aí não há libertação que vai resolver. Deus pode até curar. Deus cura quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Mas não de qualquer necessariamente coisa. É uma questão não espiritual. Necessariamente é uma maldição hereditária. E aí ela tem essa infecção urinária porque tem uma maldição hereditária na vida dela. É assim, porque o que acontece? A maldição hereditária, para você identificar, aquilo que a gente fala sempre aqui, nós acabamos nos tornando repetitivos. O que é maldição? O que é libertação? É percorrer um sintoma claro de maldição à sua verdadeira causa. Isso tem que ser um sintoma. E esse sintoma tem que ser crônico. É algo que pula os nossos olhos da anormalidade. É algo assim que foge toda a explicação normal, natural. Então, o fato de uma mãe ter infecção urinária e a filha também, não necessariamente nos chama a atenção para uma investigação preocupante do ponto de vista de libertação. Tem que ser crônico, tem que ser assim. Por exemplo, se a mãe tivesse infecção urinária, não estou falando que não é não, também não estou descartando. Fica difícil a gente responder de uma hora para outra, dar algo absoluto. Mas a mãe tem problema, a tia tem, uma sobrinha tem, uma outra irmã tem. Então você tem vários casos na família, peraí, fugiu a normalidade. Não é algo normal. Ok? Agora, pode ser crônico. Mas pode ser outra questão crônica biológica também. Isso, na questão médica, uma questão no DNA. Normalmente hereditária, herdou. Sim, o pastor Fernando, olha só, que é uma pessoa aqui do Ceará, ela não deu nome, mas ela pergunta o seguinte: eu tenho 19 anos e tenho diabetes. A minha avó teve diabetes, minha mãe também teve diabetes. Isso pode ser maldição hereditária? É a mesma resposta que o pastor acabou de dar agora. Olha, normalmente isso é uma questão genética, principalmente com a diabetes. Todo mundo sabe que há uma propensão. Os pais têm uma propensão dos filhos terem, principalmente a segunda geração, me parece, que acho que tem uma propensão maior para ter a diabetes. Então, é uma questão puramente genética, é normal, é uma coisa normal. Como a questão que foi abordada aqui anteriormente, a questão de infecção urinária, é bem comum também essa situação e pode ser puramente genética. Eu sei que no meio cristão, as nossas igrejas, existem as igrejas que são um pouco mais místicas, outras menos místicas, há uma pluralidade no nosso meio, então de modo que nós temos uma tendência ou não de se acreditar nisso. Eu sei que essas questões como maldição, as coisas espirituais ou espiritualistas, são coisas do campo do mistério e nós realmente não podemos descartar essa questão do mistério que existe. Olha, nem tudo é explicável.
Nem tudo se tem uma explicação. Algumas coisas realmente são do campo da fé, outras coisas são do campo psíquico, mas ainda para nós estão no campo do mistério. Nós não conhecemos, nós não sabemos. Então é claro que há muita especulação a respeito de muitas coisas. Mas, mais uma vez, eu quero chamar a atenção, a gente tem que ir mais para o terreno bíblico, porque se eu quiser falar de muito mistério, eu vou para onde eu quiser, eu levo as pessoas para onde eu quiser. Já que é mistério, já que eu tenho a revelação do mistério, os outros você não tem, então eu vou para onde eu quiser. Eu acho que é um terreno inseguro. E o terreno mais seguro que existe para mim, no que diz respeito ao cristianismo e à vida, chama-se Bíblia, Escrituras. Nós precisamos de buscar as nossas respostas nas Escrituras para que a gente não vá em campos minados, escorregadios e perigosos e possamos até mesmo nos afastar da fé, entrar num misticismo exagerado e passamos até a confiar em tantas coisas e depender de rituais, porque normalmente, quando se detecta uma coisa que é muito misteriosa, vai precisar também de um ritual muito misterioso que só alguém, só o fulano de tal pode fazer. Isso é muito... Então, falar em Bíblia, vamos para a Bíblia aqui, olha só. O Davi, que é lá da Bahia, de Santa Maria da Vitória, ele fala assim, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todo o inferno e toda maldição. E se nós estamos em Cristo, não há nenhuma condenação. Bom, a Bíblia fala, né, que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, né? Sim. Isso quer dizer o que com relação à maldição? Essa é uma verdade absoluta. É verdade absoluta. Só que o fato de Cristo ter levado sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas iniquidades, de ter sido de castigo que nos traz a paz. Nos traz a paz, estava sobre ele. Então Cristo se fez maldição por nós. Isso não quer dizer que isso não anula o fato de existir maldição. Ou enfermidade. Ou enfermidade. Não faz. Não anula. Ok? E não anula o fato daqueles que estão em Cristo Jesus eventualmente passar por isso, né? Ou por exemplo, né? E aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram lavados e apresentam sintomas claros de maldição. Só para facilitar, pastor, por exemplo, vamos falar da enfermidade, que é uma coisa muito mais... Assim, os médicos comprovam, porque a questão da maldição, a ciência não comprova nada disso. Agora, presta atenção, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, está no mesmo texto, não é isso? Isso. Então, alguns alegam o seguinte, então nós não podemos ter enfermidade, já que ele levou. Se temos enfermidade, há alguma coisa de errado. Na verdade, ali aquele texto está falando da obra central de Jesus, que é a obra de salvação. Aí a pessoa ligou com outro texto do Novo Testamento, não há mais condenação. Realmente, não há mais condenação. Mas a pessoa pode ficar, não, fica. E na verdade todos os seres humanos, de certa forma, estão enfermos, estão se envelhecendo e estão inevitavelmente caminhando para a morte. Isso aí é enfermidade, é degeneração, né? Então, aí quando as pessoas dizem que não pode haver enfermidade, eles estão num erro muito grave. Então, está dentro desse mesmo assunto que o pastor Eduardo acabou de dizer também a respeito desse tema maldição, né? Então, se nós errarmos, formos injustos, é claro, não é a bênção que estará sobre nós, é a maldição que estará sobre nós. Você está falando de maldição? Eu acho que é o mesmo texto de Joel que fala assim, que vocês citaram. Ezequiel. Desculpa, Ezequiel. 18. Do dente, como é que é? Que os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram. É nesse mesmo texto que fala que, por outro lado, a bênção de Deus já alcança mais gerações ou é outro texto? Não, é lá do Antigo Testamento, diz que a bênção de Deus, ela chega a 1000 gerações. 1000 gerações. E a maldição até a 4ª geração. Visita a iniquidade dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso. Êxodo 20, versículo 5. Isso. Né? E aí, o que acontece? Eu sou com aqueles que eu abençoo aqueles que me obedecem até 1000 gerações. Isso. Então, o que acontece? Pensando que a bênção é muito maior. É muito maior. Né? O que eu entendo, traduzindo no popular, para que eu, simples, uma pessoa simples, possa entender, é o seguinte: as maldições do mundo, as pragas do mundo, nós estamos teoricamente protegidos de Deus para que o mal não sobrevenha, ok? Não venha sobre nós. Mais ou menos como o povo saiu do Egito, tinha uma nuvem
cobrindo e dando direção durante o dia, e tinha uma coluna de fogo aquecendo e dando direção durante a noite, e protegendo durante a noite. É mais, traduzindo assim, trazendo assim de uma forma bem simplista de ver, essa proteção para aqueles que estão em Cristo Jesus, ok? Proteção. E não anula, a gente está conversando aqui, não anula o fato da pessoa ter enfermidade. Isso. Agora, bom, vamos lá, eu tenho um caso prático, né? A gente trabalha com isso, então a gente tem um caso prático, a gente acaba sendo um pesquisador. Eu tenho um caso de uma irmã de 39 anos, membro da minha igreja, 39 anos, ela chegou, tinha 39 anos na época, chegou e me pediu uma oração. Ora por mim. Falei, por quê, irmã? Eu tenho uma coluna, eu tenho um problema de coluna crônico e a minha mãe também tinha, escuta essa aqui, pastor, a minha mãe também tinha, e aos 40 anos ela foi acometida de um problema sério de coluna que foi para a cadeira de rodas. Minha mãe com 40 anos. E eu estou fazendo 40 anos e estou repetindo os mesmos sintomas da minha mãe. Isso é fato verídico, com nome e CPF. Vamos orar. Oramos por ela, ela teve ali uma reação espiritual e essa irmã levantou, essa dor da coluna deixou de existir e eu imagino que pelo tempo ela deve ter aí uns 43, 44 anos e está normal, sem dor nenhuma, ok? E aí você vai conversar com ela, esse problema de coluna repetiu em gerações anteriores. Então, eu chego à seguinte conclusão. Esse caso específico dessa enfermidade era uma maldição hereditária, que chegou até na vida dela. E aí, mesmo ela sendo cristã, sendo batizada, sendo membro de uma igreja local, aquela influência estava sobre ela. Mas a partir do momento que ela chegou e não aceitou aquilo, e renunciou e pediu, e foi aos pés da cruz, se sujeitou àquilo, aquilo deixou de... Mas estanca aí, ou se ela tiver filha, pode acontecer? Não, estanca nela. A gente entende que a maldição vem repetindo, os nossos pais, Lamentações 5:7 fala, os nossos pais pecaram e já não existem mais. E nós levamos as iniquidades que eram sobre eles. Ok? Então, quando chegou em mim essa promessa de que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, quer dizer o quê? Tudo ficou para trás, daqui para frente, se eu colhi daqui para trás maldições, quando chegou em mim, houve transformação, eu sou nova criatura. E tudo que gerar de mim também é novo. Então está sendo gerado em Cristo, então estanca. E os meus herdeiros não vão herdar coisas ruins. Por quê? Porque de mim só tem virtude. De uma perspectiva espiritual. De uma perspectiva... Porque se eu tiver, por exemplo, propensão a, sei lá... A pressão alta e tudo mais. Sim, por exemplo, quer um exemplo de pressão alta? Lá em casa são 10 irmãos, ok? A minha mãe tem pressão alta. Eu herdei. Só eu que tenho, nos 10. Uhum. Só eu que tenho. Você entendeu? Então quem herdou dela fui eu. Agora, isso é físico. Mas os filhos seus têm que ficar esperto também. É físico. É físico. É físico. É isso que eu estou dizendo. É físico. Porque às vezes você quer, não quer, tá quebrado aqui. Aí os outros começam a comer sal demais, depois os filhos... Não, um irmão pediu que eu orasse por um conhecido dele, ele tem cirrose. Uhum. E aí eu falei, mas essa cirrose dele é proveniente de quê? Ele falou, não, ele bebe e sabe que não pode beber e bebe. Eu queria que você orasse por ele. Eu falei, eu não vou orar não. Tem que orar para parar de beber. Não vou orar não. Não tem sentido o negócio cachaça, dele. Não, eu posso pregar para ele o plano da salvação. Né? O poder de Cristo na vida dele, para que ele aceite Cristo, né? Para que a vida dele seja transformada, não só nesse sentido, mas em todos os aspectos. A gente pode, mas isso, Deus, em nome de Jesus, cura a cirrose dele, para ele continuar bebendo, não tem sentido. Ai, meu Deus. Vamos lá, mais uma pergunta que vem das ruas, sobre maldição, bênção, vamos lá. Meu nome é Pedro, eu sou de Santa Luzia. Quantas gerações as heranças espirituais podem afetar? Pastor Fernando, quantas gerações? Não existe esse número, ainda que foi dito aqui já o texto de Êxodo, que a iniquidade dos pais são visitadas na 4ª geração, né? Até a 4ª geração. Se bem que o texto de Ezequiel, nós podemos considerar como uma interpretação desse texto, tá?
Quer dizer, uma família abençoada, 1000 gerações. Uma família que está com um problema de iniquidade, até a 4ª geração. Então, Ezequiel que diz, olha, o filho não levará. Então, 1000 gerações se todo mundo for justo, abençoado. Se um iníquo nascer aqui, rompe tudo. Como na família iníqua nasce um justo aqui, começa a buscar, rompe tudo, como ele acabou de dizer, rompe todo o mal. E não necessariamente só pode durar só 4. Exato. A Bíblia fala que ele vai visitar até a 3ª e 4ª, chegar na 4ª, para não, ela continua. Vai na 3ª e 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, até entrar um justo. Exato. Ô, pastor Cássio, é importante, porque essas perguntas, é uma pergunta, para te falar a verdade, é uma pergunta sem resposta. Não tem resposta. Até quantas gerações isso pode acontecer? A gente tem que realmente ir para o campo da Bíblia. E não há dúvida. Qualquer pessoa que tenha dúvida disso, a única coisa que ela tem que fazer, ela deve fazer, é buscar Jesus. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus e não vive no pecado, diz a Bíblia, lá na 1ª carta de João, o maligno não lhe toca. Se ele é verdadeiramente nascido de Deus, né? E não vive na prática do pecado, o maligno não lhe toca. Pois é uma questão polêmica né? Não, essa não é polêmica não. Polêmica é uma pergunta. Isso não é polêmico não, porque isso é taxativo. Não, eu estou dizendo polêmica no sentido, que o pastor citou aqui, alguém que era da igreja, 30 e tantos anos. Tá. Mas olha bem, pastor, a gente julga... Mas ele não tinha nada a ver com pecado. Gente, presta atenção. Pois é, a gente tira as conclusões, às vezes a gente quer criar uma doutrina baseada até em pessoas que estão na igreja. Não digo isso a respeito do que o pastor falou, não. Mas a pessoa, na minha igreja tem uma pessoa que ele é crente, e aconteceu isso, ele é crente, ficou endemoniado. Isso. Mas isso não é base para mim. A minha base ainda continua sendo escritura. Ele está na igreja, eu não sei se ele é nascido de novo, eu não sei se ele é crente de fato. É subjetivo. Está na igreja, às vezes, é muito bom estar na igreja para qualquer pessoa. É ótimo, é o melhor lugar onde se pode estar. Mas isso não quer dizer tudo. Essa pergunta do irmão é a mesma coisa daquela pergunta de Pedro. Pedro fez a Cristo: Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 7? Aí Jesus fala com ele. Não é questão numérica. Não te digo 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, né? Dá o quê? 490. Só que se eu perdoar 490 já tá bom? Não. É 490 vezes 490 vezes 490 vezes 490. Quer dizer, não acaba nunca. Mas eu posso dar uma resposta para ele, para esse rapaz que fez a pergunta, esqueci o nome dele, muito satisfatória. Ele perguntou sobre em quantas gerações isso vai acontecer. Eu posso dizer que agora todas essas questões podem ser resolvidas. Sim. Hoje. Isso é o mais importante, porque inclusive eu não posso resolver nada na geração que vem, agora, e nem na passada, eu posso resolver hoje. Citando a passagem do pastor Fernando aqui, 1 João 3,8, né, ele falou aquele que é nascido de novo, não peca, o maligno não lhe toca. O 3,9 fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Mas como é que a gente harmoniza esse texto? Eu estou querendo harmonizar a escritura com experiências, sim, mas a gente também está na igreja, a gente ouve de vendo isso, experiência. Tem um cântico mesmo que é muito cantado nas igrejas, que fala assim, pega um texto do Antigo Testamento e transporta para o Novo, né? Sim. Sobre tua vida, meu irmão, sobre tua tenda, não vale encantamento e tudo. E transporta, uma referência a Balaão lá, né? E transporta para o Novo e fala, agora abençoa seu irmão, sobre sua vida, meu irmão, não vale encantamento e tudo mais. E aí a bênção contemporânea é uma bênção do Antigo Testamento de não valer encantamento. Sim. E a gente ouve relatos, aí eu estou dizendo de relatos, de famílias que são cristãs há muito tempo e acontece um negócio lá, apareceu um endemoniado lá no meio, apareceu um trem. Vamos lembrar de Êxodo, com a saída do povo, a última praga, né? A morte do primogênito. Deus mandou que os cristãos, os hebreus matassem um cordeiro, né, de 1 ano, sem mancha, sem defeito, passasse no umbral da porta o sangue. Isso. Ok? Quem tivesse dentro daquela casa, o anjo passaria guardado. E estaria guardado. Aí eu te pergunto, se o marido que estivesse dentro daquela casa estivesse batendo na esposa e o anjo passasse, ele entrava? Ele não. Você diz o anjo da morte? Ele entrava? Não entrava, porque o umbral da porta tinha o sangue. Então o que protege é o sangue. Sob a proteção. Sob a proteção do sangue. Então quer dizer o quê? Se a casa está debaixo do sangue de Jesus, não vale encantamento. O que protege as pessoas é o sangue de Jesus. O que nos guarda é o sangue de Jesus. Está coberto pelo sangue de Jesus. Acredito que a gente não pode abrir mão disso. Não pode. Então, o texto aí não vale encantamento, não vale mesmo. Inclusive, o precedente aí é o caso de Balaão, comprado para amaldiçoar Israel.
E segundo o texto, eu gostaria até de falar sobre isso, que é super importante. Ele não conseguiu impetrar uma maldição. Não conseguiu proclamar uma maldição sobre o povo de Deus, porque Deus falou assim, isso é povo abençoado e não há maldição. É claro, né, gente? Ninguém pode desfazer aquilo que Deus faz. A porta que ele abre, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre. Então, ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Então, porque Deus é maior, não há ninguém maior, o diabo não pode fazer. Só que, segundo Apocalipse, lá naquelas 7 cartas que Jesus envia a uma das igrejas, Balaão armou ciladas para Israel. Ciladas, e fê-los pecar com ciladas. Quer dizer, não pôde amaldiçoar, mas pôde influenciá-los para o mal. Conseguiu fazê-los praticar a iniquidade. Como nós também estamos protegidos, estamos, porque estamos com o Senhor. Sim. Mas nós podemos praticar a iniquidade? Não devemos, mas infelizmente podemos. Potencial e aí, para obviamente, pecar. nós vamos atrair uma consequência da iniquidade sobre a nossa vida. Isso é normal. A nossa libertação é que nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Nós só pecamos se a gente quiser. E não devemos, né? Não devemos. E devemos fazer um outro Não programa. podemos. Não podemos, infelizmente, porque a gente às vezes peca, mas não deve. Não devemos. Bom, próxima vez vamos continuar batendo esse papo que está muito gostoso. O programa acabou, o tempo voou, mas foi muito rico. Muito obrigado a você que mandou sua mensagem, a você que não mandou mensagem, mas assistiu o nosso programa aqui, esse bate-papo gostoso com o pastor Fernando, o pastor Eduardo. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, 12h15, estamos de volta com o nosso bate-papo. Um beijo, que Deus te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.